Hoje está um domingo de sol muito bonito aqui na capital pernambucana e eu vou tomar uma lapada de uma cana mineira chamada Meia-Lua. Da cidade de Salinas, uma cidade mineira que fabrica algumas das melhores cachaças desse país. Tiragosto é um queijo de coalho direto do sertão, que minha sogra trouxe de Uricuri. Um queijinho arretado, rebatendo com a cervejinha gelada. Esse vídeo de hoje é a propósito, o assunto que eu vou falar hoje, a pessoa sobre a qual eu vou falar, me veio a lembrança a propósito do noticiário dos últimos dias, a condenação dos mensaleiros, mais especificamente a condenação de um deles. A figura que me veio à lembrança é um grande político do Rio Grande do Norte chamado Djalma Marinho. Quando eu digo grande político, eu estou querendo dizer daqueles que não existe mais. Esse aqui, ó, olha a foto dele. Ele morreu em 1981, com 73 anos de idade. Daquele tempo, ele era, tanto como homem como político, daquele tempo em que um fio de bigode valia mais do que uma assinatura. A maneira como meu pai me dizia, que me ensinou e que eu procuro me pautar nos dias de hoje. E procuro ensinar para os meus filhos. Que eu costumo dizer para mim mesmo e para as pessoas que me cercam, que se eu fizer uma promessa, só tem um jeito de eu não cumprir, é se eu morrer, porque aí não tem jeito. Mas quem fizer negócio comigo sabe que a minha palavra vale mais do que qualquer assinatura. Sempre foi assim e eu quero morrer desse jeito. Então estou dizendo isso porque esse cidadão foi um político desse tempo, que prezava, que honrava a sua palavra. Era um sujeito muito culto, formado em direito, e ao mesmo tempo uma figura humana extraordinária, muito espirituoso também, muito brincalhão, como todo grande homem, né? Ele nasceu na cidade de Nova Cruz, lá no interior do Rio Grande do Norte. E um fato, por exemplo, um fato do anedotário, que ele tem muita coisa no anedotário dele. Ele era muito amigo do barbeiro da cidade, onde ele cortou o cabelo lá por mais de meio século, um amigo dele, cortava o cabelo dele. Mesmo ele já depois de famoso, político e tal. Então um dia ele estava cortando e o barbeiro, muito católico, aliás tinha até um filho padre, esse barbeiro, disse: Djalma, tu vai para a Itália? Ele disse: vou. Disse: pois quando você chegar lá, peça, se você tiver encontro com o Papa, traga uma bênção para mim. Ele está certo, ele prometeu. Tempos depois ele volta lá para cortar o cabelo e o barbeiro disse que a bênção que eu lhe pedi, disse: mas rapaz, eu não fui, não viajei para a Itália não. Deixa de ser mentiroso, Djalma, eu vi no jornal tua foto, tu tirando retrato com o Papa Paulo VI. Ele disse: olha, eu não queria lhe dizer não, mas já que você tocou no assunto, bem que eu ia pedir a bênção, mas na hora que eu me ajoelhei para beijar a mão dele, ele botou a mão na minha cabeça e disse assim: peregrino, peregrino, quem foi o barbeiro, fila da puta, que fez essa merda no teu cabelo? Aí eu fiquei sem jeito e não pedi. Então esse cara era um homem assim, que ao mesmo tempo que era espirituoso, era um político que na época foi um homem de grande projeção, um homem poderoso politicamente, e se aposentou pobre, pobre que eu digo em termos, pobre com os seus vencimentos normais, né? Não é como hoje que os caras entram na política para enricar, é de uma hora para outra. Eu me lembrei dele, que foi deputado federal por 7 mandatos, era um dos homens mais poderosos do partido do governo, a então Arena, do governo militar. Estávamos em pleno governo do general ditador de plantão Arthur da Costa e Silva, no final
daquele ano de 1968, ele era presidente da poderosíssima até hoje Comissão de Constituição e Justiça. É a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Qualquer projeto que entra, que dá entrada lá na Câmara, obrigatoriamente tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça para ela dizer se o projeto é constitucional ou não, se está de acordo. Se na comissão já disser que não está de acordo com a Constituição, já é descartado. Só vai para frente o projeto, só vai para plenário depois que passa na triagem. Então é a mais importante. O presidente tem que ser um cabra gabaritado, tem que entender de direito. Então sempre foi essa a tradição da Comissão de Constituição e Justiça. Ele era presidente da Comissão de Constituição e Justiça quando aconteceu um incidente em dezembro de 68. A ditadura ainda estava então disfarçada, ainda estava envergonhada. O presidente da República pediu licença para processar, tinha isso, seguia um ritual, para processar um deputado que tinha feito um discurso considerado ofensivo pelo milico, pelas Forças Armadas, processar o deputado Márcio Moreira Alves. Inclusive esse discurso passaria despercebido se não fosse isso, ninguém nem prestou atenção. Aí, Djalma Marinho, presidente da comissão do partido do governo, da Arena, pronunciou uma frase nesse dia. A comissão negou a licença para processar o deputado, negou sob a liderança dele, porque ele pronunciou uma frase histórica, inspirado no grande teatrólogo espanhol Calderón de la Barca. Ele disse que não ia dar a licença para processar o colega deputado, porque ele tinha imunidade parlamentar e que a imunidade parlamentar dava direito ao parlamentar, representante do povo, expressar a sua opinião, inclusive discordando do regime militar. Aí Djalma Marinho pronunciou a célebre frase: ao meu rei tudo, menos a honra. Ele não entregou a honra dele. Ao meu rei tudo, menos a honra. E a comissão negou de tarde. De noite baixaram o AI-5, aquele instrumento ditatorial sobre o qual eu já falei aqui uns dias atrás, e a ditadura deixou de ser envergonhada para ser escancarada por escrito. O ato terminava dizendo: excluem-se de apreciação judicial as medidas tomadas a partir desse ato. Mas ele ficou com a honra dele intacta. Vem os novos tempos. Vocês sabem quem é, por isso que eu me lembrei de Djalma Marinho, quem é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Bota aí, Aline, a foto dele, do atual presidente da comissão. Veja aqui a degradação que essa turminha do socialismo moderno. Olha aqui, ó. Um mensaleiro, já está condenado por 3 crimes: peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Vai para a cadeia daqui uns dias. Foi presidente da Câmara. A que ponto nós chegamos? A degradação, certo? Cair de um Djalma Marinho para um sujeito desse. É o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Um tabacudo analfabeto desse aí. No tempo de Djalma Marinho, que se tinha honra e que as pessoas sustentavam a sua palavra, dizia outra frase de Djalma Marinho, que quem mente não pode governar. E ele seguia isso à risca, ele seguia. Hoje em dia é como aquela poesia onde Gessier fala dos políticos: o político promete como sem falta e falta como sem dúvida. Esse aí, se fosse hoje, um incidente como aquele, que ele está lá a serviço do PT, o partido do governo. Djalma Marinho era do partido do governo, disse: vai o meu rei tudo, menos a honra. Esse aqui daria tudo, inclusive a honra, porque é um negócio que ele não tem e não conhece.